Existe uma verdade oculta no ruído do cosmo, uma verdade que vibra silenciosamente, invisível, mas onipresente. Um segredo guardado nas paredes das catedrais, nos templos antigos, nos cantos sagrados esquecidos e até mesmo em nosso próprio corpo. Essa verdade é simples, primordial, absoluta. Tudo é som. Já na aurora dos tempos, muito antes de o homem inventar a palavra, o universo falava. Ele fazia isso com frequências, vibrações, harmonias, e todas as grandes tradições espirituais do mundo, de Oriente a Ocidente, sempre concordaram em um ponto. A existência começa com um som. No Gênesis, Deus não constrói o mundo com as mãos, ele cria com a voz. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. O primeiro ato da criação é, portanto, uma vibração, uma onda, uma palavra. Mas no Evangelho de João, encontramos palavras ainda mais misteriosas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não luz, não matéria, não átomo, verbo, um termo antigo, quase arcaico, mas que em grego se traduz como logos. E logos não é apenas palavra, é inteligência, ordem cósmica, som estruturado. No mundo védico, o universo ganha vida a partir de uma sílaba sagrada, Om, um som considerado tão poderoso que contém toda a criação em si mesmo. Não por acaso, os mestres hinduístas não dizem que Om representa o cosmo. Eles dizem que é o cosmo, é a vibração mãe da qual tudo o mais se origina. Também na tradição judaica, o nome de Deus é intraduzível, impronunciável e justamente por isso, poderoso. O tetragrama, Yahvé, não foi feito para ser lido, mas para ser vivido como uma vibração interior. Alguns cabalistas afirmam que pronunciar corretamente o nome significa sintonizar-se com o próprio ato da criação. Essas não são apenas metáforas poéticas. Hoje, a ciência moderna começa a descobrir aquilo que os sábios já sabiam. O som é uma força capaz de moldar a realidade. Podemos então definir o som como algo além de um fenômeno físico? E se fosse assim, os antigos estavam certos em identificá-lo com uma inteligência divina? Hoje faremos uma viagem incrível que nos levará à descoberta de tradições antiquíssimas e de descobertas científicas muito recentes. Antes de começarmos, convidamos vocês a se inscreverem no canal para apoiar nosso trabalho e não perder os próximos vídeos. Imagine um mundo em que cada nota que você ouve não é apenas música, mas medicina. Um mundo em que o som não se limita a tocar seus ouvidos, mas penetra no seu ser, afinando seu corpo, sua mente e seu espírito. Um mundo em que a melodia não é apenas arte, mas uma ponte para o invisível. Por séculos, músicos, místicos e curandeiros acreditaram que um mundo assim existia. Não era um sonho, mas uma realidade tangível, construída sobre uma frequência precisa, 432 Hz. Chamada de frequência da harmonia, frequência natural ou até mesmo frequência de Deus, essa vibração parecia ressoar com a própria ordem do cosmo. E, no entanto, hoje o mundo soa em 440 Hz, uma diferença de apenas 8 ciclos por segundo. Um detalhe técnico, à primeira vista. O que acontece quando uma civilização muda sua afinação? E se essa escolha não fosse por acaso? Vamos voltar a uma época em que a música não era apenas entretenimento, mas uma linguagem sagrada. Na Grécia Antiga, Pitágoras não só estudava triângulos e teoremas. Era um místico, filósofo que via nos números a chave para decifrar o universo. Para ele, a música era matemática viva, um reflexo das proporções divinas. Suas escalas musicais, construídas sobre relações numéricas perfeitas, eram espelhos da harmonia. Progettate per elevare. Conta-se que Pitágoras afinava seus instrumentos seguindo ciclos naturais, proporções que se encontram nos movimentos dos planetas, na espiral de uma concha, no pulsar da própria Terra. Alguns estudiosos modernos afirmam que sua afinação era próxima de 432 Hz, uma frequência que, segundo cálculos matemáticos, se alinha com os ritmos biológicos e cósmicos. Mas avancemos no tempo e vamos ao Renascimento. As catedrais góticas, com suas torres protetoras apontando para o céu, não eram apenas obras-primas arquitetônicas.
eram instrumentos acústicos. Suas abóbadas amplificavam os cantos gregorianos, que vibravam em frequências consideradas terapêuticas, divinas. Muitos desses cantos, segundo os estudiosos, eram entoados em escalas que se aproximavam dos 432 Hz. A música, portanto, não era um ornamento, era uma porta. Uma forma de sintonizar o ser humano com a ordem universal para curar o corpo e despertar o espírito. Até Giuseppe Verdi, mestre da ópera, acreditava nessa verdade. Em 1884, ele escreveu uma carta apaixonada ao governo italiano, pedindo que a afinação padrão fosse fixada em 432 Hz. Ele a chamava de frequência natural, mais suave, mais em sintonia com a voz humana, mais capaz de tocar o coração. Não era apenas uma preferência estética. Verdi acreditava que o som tinha um poder profundo, quase alquímico. E ele não era o único. Mozart, Bach, os grandes compositores do passado trabalhavam numa época em que a afinação variava, mas muitas vezes se aproximava dessa frequência harmônica. Mas então algo mudou. Em 1939, um congresso internacional em Londres estabeleceu os 440 Hz como padrão global. Uma decisão aparentemente pragmática para padronizar a produção de instrumentos musicais e facilitar as orquestras de todo o mundo. Mas por trás dessa escolha se esconde uma sombra. Algumas fontes, nem sempre aceitas pela historiografia oficial, sugerem que a pressão pela adoção dos 440 Hz não foi totalmente inocente. Conta-se que Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista, via nessa frequência uma arma psicológica. De acordo com algumas teorias, os 440 Hz criam uma tensão sutil, uma vibração que agita a mente, que desconecta o indivíduo do seu próprio centro. Não é uma frequência calmante, mas estimulante. É uma teoria controversa, claro, e não existem documentos oficiais que confirmem uma conspiração deliberada, mas mesmo assim o contexto histórico convida à reflexão. A propaganda nazista usava a música como instrumento de controle emocional. Marchas militares, hinos patrióticos, melodias que incitavam a ação e não a contemplação. Uma frequência um pouco mais alta, mais aguda, poderia realmente servir a esse propósito? E se não tivesse sido Goebbels, quem mais teria interesse em mudar o som do mundo? A ciência moderna nos oferece algumas pistas. Estudos de psicoacústica mostram que as frequências influenciam nosso estado mental. Os 432 Hz, segundo alguns pesquisadores, está em ressonância com a frequência de Schumann, cerca de 7,83 Gz, a pulsação eletromagnética da Terra. Essa conexão cria uma sensação de harmonia, de enraizamento. Experimentos conduzidos por músicos e terapeutas sonoros relatam que a música em 432 Hz induz relaxamento, clareza mental e até mesmo uma sensação de completude. Ao contrário, o 440 Hz é frequentemente percebido como mais agressivo, mais mental. Não é uma diferença que se percebe imediatamente. Não se percebe apenas na audição, mas no próprio corpo, na forma como o som te envolve ou te empurra. E se essa vibração, repetida infinitamente, em cada música pop, em cada jingle publicitário, em cada trilha sonora, estivesse lentamente mudando a forma como percebemos o mundo? Mas há outro aspecto, ainda mais fascinante. O 432 Hz não é apenas uma frequência musical. É uma proporção matemática. Está ligada ao número 432, que aparece de forma misteriosa em muitas tradições. Na Índia, os textos védicos falam de ciclos cósmicos de 432 mil anos. Na astronomia babilônica, o número 432 era associado aos movimentos celestes. Até mesmo na geometria sagrada, o 432 se entrelaça com a razão áurea, a proporção que governa a natureza, desde a hélice do DNA até a disposição das pétalas de uma flor. É como se essa frequência fosse um código, um eco da ordem universal. E se a mudança para 440 Hz tivesse sido consciente ou não, uma forma de nos afastar desse código? Para quebrar nosso vínculo com a natureza, com o cosmo, com nós mesmos? Não é uma pergunta fácil e não tem uma resposta definitiva.
O simples ato de levantá-la nos convida a olhar além da superfície e buscar a verdade nas dobras do som. No coração do século XX, um cientista suíço chamado Hans Jenny fez uma pergunta simples, mas revolucionária. O que ocorre quando o som atinge a matéria? Para obter uma resposta, ele criou um experimento elegante e poderoso. Ele espalhou areia, pós ou líquidos em placas metálicas ligadas a um gerador de frequências. Depois, ele fazia essas superfícies vibrarem com sons puros, notas precisas, e o que viu o deixou sem palavras. A areia começava a dançar. As partículas, antes espalhadas ao acaso, se organizavam em padrões complexos, simétricos, vivos. Círculos, espirais e figuras geométricas surgiam diante de seus olhos. Cada frequência criava um desenho único. Em 432 Hz, as figuras eram fluidas, harmoniosas, como flores desabrochando. Em frequências dissonantes, os desenhos se despedaçavam, tornando-se caóticos e instáveis. Jenny não estava apenas observando um fenômeno físico, ela estava presenciando um ato de criação. O som, como um arquiteto invisível, dava forma ao informe, estruturava o caos. Olhando para esses desenhos, não dá para deixar de pensar nos símbolos sagrados gravados nos templos ao redor do mundo, nos mandalas tibetanos com suas geometrias hipnóticas, as geometrias das rosáceas das catedrais góticas, que parecem vibrar com luz, aos hieróglifos egípcios, que contam sobre um cosmo ordenado por forças invisíveis. E se esses símbolos antigos não fossem apenas arte, e se fossem a representação visual de sons sagrados, de frequências que os antigos conheciam e veneravam, é possível que a simática seja capaz de nos mostrar como um som pode criar ordem? E principalmente, o que acontece quando esse som encontra um corpo vivo? Um corpo feito de água, de células, de vibrações? Entramos na medicina vibracional, área que une ciência e espiritualidade, cuja compreensão ainda é inicial. No âmbito da música sacra e da medicina vibracional, estão voltando à tona aquelas que são chamadas de frequências solfeggio, uma antiga escala tonal utilizada nos cantos gregorianos, composta por tons considerados curativos, espirituais e transcendentes. Esses tons esquecidos, Secoli sono stati riscoperti. Como instrumentos de cura, cada um com um efeito específico sobre o ser humano. O 396 Hz, por exemplo, parece dissolver o medo e o sentimento de culpa, como um vento que varre as sombras. O 417 Hz abre a porta para a mudança, desbloqueando energias estagnadas. O 528 Hz, por sua vez, é chamado de frequência do amor, sendo associado à regeneração celular e, segundo alguns, à reparação do DNA. A frequência de 639 Hz, por outro lado, parece harmonizar os relacionamentos, enquanto a frequência de 963 Hz eleva a consciência, como uma escada para o divino. Esses não são números aleatórios, são vibrações que, segundo a tradição, ressoam com os centros energéticos do corpo, os chakras, para quem segue as filosofias orientais. Não é preciso acreditar nos chakras para sentir seus efeitos. Músicos, terapeutas sonoros e até mesmo cientistas começaram a explorar o poder dessas frequências. Vamos considerar o 528 Hz, a chamada frequência do amor. O bioquímico Glenn Ryan, em um estudo de 1998, expôs células a essa frequência e a atividade bioenergética das células aumentou. O DNA parecia responder como se estivesse vivo, consciente e sintonizado. Outros experimentos, menos convencionais, mostraram que a água, que compõe cerca de 70% do nosso corpo, muda de estrutura quando exposta a 528 Hz, formando cristais simétricos e harmoniosos, semelhantes aos observados pelo pesquisador Masaru Emoto, em seus famosos estudos sobre intenções e vibrações. Se o som é capaz de reorganizar a água, o que ele pode fazer ao nosso corpo, que é uma orquestra de líquidos, tecidos e impulsos elétricos? As tradições antigas parecem ter consciência de como o som interage com a matéria. Os monges medievais, por exemplo, ao entoar os cantos gregorianos, não buscavam apenas rezar, mas também curar. Seus tons longos e profundos
vibravam nos ossos, nos pulmões e no coração. Da mesma forma, os mantras védicos, repetidos por horas, não eram exercícios vocais, eram tecnologias espirituais, projetadas para realinhar o corpo e a mente com o cosmo. Até hoje, a musicoterapia usa o som para reduzir o estresse, aliviar a dor e melhorar a memória. Hospitais e clínicas estão experimentando frequências específicas para tratar ansiedade, insônia e até mesmo traumas. Mas neste ponto surge uma pergunta. Se o som pode curar, por que não o usamos mais? Por que as frequências solfégio, a cimática e a medicina vibracional continuam à margem da ciência oficial? Alguém poderia afirmar que o som é simples demais, universal demais e difícil demais de controlar. Não se pode patentear uma frequência, assim como não se pode vender o canto de um monge. Outra pessoa poderia dizer que esquecemos como ouvir e que, no barulho do mundo moderno, perdemos a capacidade de sentir as vibrações que nos cercam, que nos atravessam e que nos definem. Claramente, não temos uma resposta definitiva para essa pergunta, mas, se olharmos para as tradições antigas, não era só o som que tinha importância, mas também o silêncio. Todas as tradições espirituais, do Oriente ao Ocidente, veneraram o silêncio como uma porta para o conhecimento do divino. No budismo Zen, medita-se para esvaziar a mente e deixar surgir o som sem som. Na mística cristã, os padres do deserto buscavam o silêncio do coração, onde a voz de Deus podia sussurrar. Na cabala judaica, o nome de Deus não se pronuncia, mas se respira, se vibra, como um sopro que atravessa o ser. Até mesmo na ciência moderna, o silêncio tem um papel. A teoria das cordas nos diz que o universo, em sua essência, é feito de vibrações infinitesimais, mas essas vibrações emergem de um vácuo quântico, um silêncio primordial, que pulsa de potencial. Mas por que o silêncio é tão poderoso? Porque podemos considerá-lo como o ponto zero, a origem de tudo. Assim como a escuridão é a tela sobre a qual a luz é pintada, o silêncio é o espaço onde o som se forma. E nesse silêncio, nossa mente, nosso corpo e nossa consciência podem finalmente sintonizar-se em uma frequência mais elevada. Nas últimas décadas, a ciência começou a explorar esse mistério, não com mantras ou orações, mas com eletrodos e ressonâncias magnéticas. As ondas cerebrais, os ritmos elétricos do nosso cérebro, nos contam uma história fascinante. Cada estado mental tem sua própria vibração. As ondas beta nos mantêm alertas, analíticos, imersos no caos da vida cotidiana. As ondas alfa surgem quando relaxamos, quando a mente se acalma e o mundo fica mais suave. As ondas teta estão na fronteira entre a vigília e o sonho, na meditação profunda, onde as intuições nascem como relâmpagos. E por fim, existem as ondas gama, raras e poderosas, associadas a estados de iluminação, compaixão universal e conexão mística. Estudos com monges budistas e yogis avançados mostram picos de atividade gama durante a meditação. O cérebro deles, nesses momentos, parece sintonizado em uma frequência superior, como se vibrasse em harmonia com algo maior. E não é por acaso que sons sagrados, mantras, cantos gregorianos e recitações do Alcorão foram usados por séculos para induzir esses estados. Pensemos no poder de um mantra repetido por horas, como o Om dos monges védicos, que parece dissolver os limites do eu. Ou o Kyrie Eleison das liturgias cristãs, uma invocação que vibra nos ossos e abre o coração. Ou ao sufismo islâmico, onde o dhikr, a repetição rítmica dos nomes de Alá, não é apenas oração, mas uma viagem sonora. No budismo, por sua vez, o canto de Nam-myoho Renge-kyo é uma vibração que dizem poder transformar o karma. Para os antigos, portanto, esses não eram sons simples, mas uma chave para se conectar com a realidade e com aquilo que deu início a tudo, um som, uma vibração que é transmitida pelas tradições de todo o mundo. Mas será realmente possível que o mundo e todo o cosmo tenham começado com uma vibração, assim como contam as antigas tradições? Existe uma teoria no coração da física moderna que pode surpreendentemente aproximar a ciência desse pensamento antiquíssimo. Uma teoria que não nasce em um templo, mas de quadros cheios de equações, e mesmo assim fala a linguagem da vibração. Estamos falando da teoria das cordas.
Segundo essa hipótese, as partículas fundamentais que compõem a matéria, como elétrons, fótons, quarks, não seriam pontos sem dimensão, como descrito pelo modelo padrão da física, mas sim filamentos finíssimos, semelhantes a minúsculas cordas, as cordas. Essas cordas vibram, cada uma de um jeito específico. E é justamente desse modo de vibrar que derivariam as propriedades da partícula: massa, carga, força. Uma corda que vibra de um certo jeito se manifesta como um elétron. Outra vibração dá origem a um fóton, outra ainda a uma partícula de gravidade. Tudo então matéria, energia, forças, seria a expressão de uma vibração microscópica, um princípio que soa incrivelmente próximo das afirmações das antigas tradições espirituais. Mas a teoria das cordas não para por aí. Para funcionar, ela exige dimensões extras do espaço, até 11, de acordo com algumas versões. Dimensões que não vemos, pois estariam enroladas em uma escala extremamente pequena. Mas o coração da teoria continua sendo este. A realidade, em sua essência mais profunda, é feita de vibração. E a esse respeito, o físico Michio Kaku afirmou: a teoria das cordas descreve o universo como uma sinfonia de cordas vibrantes. A mente de Deus é a música cósmica que ressoa através de 11 dimensões. Essa declaração não deve ser vista só religiosamente, mas como expressão do fascínio científico por um universo que se assemelha mais a um sistema musical do que a uma máquina. É inútil negar que a teoria das cordas tem um impacto profundo em tudo o que discutimos até agora, porque nos permite reinterpretar de forma contemporânea algumas das afirmações mais antigas da humanidade. Quando os textos sagrados dizem que Deus cria através da palavra, quando as cosmologias musicais falam de um som primordial do qual tudo se origina, não se trata apenas de metáforas, mas talvez de intuições pré-científicas sobre uma verdade que hoje a física começa a explorar. No entanto, como povos antiquíssimos chegaram a essa intuição e a transmitiram ao longo dos milênios, continua sendo um mistério de difícil solução. Será que existiu uma consciência antiga e evoluída que se perdeu? Hoje ainda não podemos provar que o som criou o universo, mas podemos afirmar que la vibrazione potrebbe stare alla base di tutto ciò che esiste. Se isso for verdade, o som não é só fenômeno acústico, mas um princípio que molda a realidade? As perguntas sem resposta são realmente muitas, mas a esta altura estamos realmente curiosos para conhecer a sua opinião. Deixem nos comentários o que vocês acham e se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho e não perder os próximos vídeos. Até a próxima história!